Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste domingo, pela manhã, nós iremos dar prosseguimento àquela conversa que nós já temos antecedido de outros programas sobre programação neurolinguística. E utilizando o livro que está ao nosso lado, que vocês já conhecem e que nós fizemos algumas abordagens. No entanto, eu procuro ou preciso fazer algumas considerações sobre um fato interessante, que é a questão das leis que o Criador estabeleceu, chamado leis universais. E dentre essas leis universais, nós podemos citar a chamada lei de mudanças. As mudanças ocorrem no cosmos, as mudanças ocorrem no interior do homem, as mudanças ocorrem no planeta, diante da probabilidade de uma transição planetária. Tudo está em movimento. E nós chegamos a uma situação de conversar sobre a questão da inflexibilidade das pessoas que muitas vezes não se apercebe que há um processo de evolução. Algumas vezes consciente ou inconsciente, mas as pessoas se apercebem que as coisas rapidamente mudam ao seu redor. E algumas vezes, por não nos atualizarmos, nós perdemos o bonde da história. Isso não apenas no sentido tecnológico ou no sentido científico propriamente dito da física quântica, mas está relacionada com o próprio comportamento das pessoas no grupo social, que traz dificuldade porque as pessoas, algumas vezes, são muito rígidas em seu comportamento de valores, e isso traz um grande problema, que é o problema da saúde mental. Essa semana eu estava assistindo um determinado programa informativo de que uma das jornalistas de uma grande televisão brasileira teria se envolvido numa colisão no Rio de Janeiro. E essa colisão gerou uma dificuldade. Que dificuldade? A outra pessoa que sofreu ou colidiu com a da jornalista saiu de dentro do carro, tentou agredir a jornalista quis conversar com ele, mostrando que um acidente de trânsito hoje é diferente. Se resolve no local para não se perturbar a grande quantidade de veículos que por ali passa, e tudo vai para a delegacia. E lá o delegado faz o boletim de ocorrência e, naturalmente, que as coisas tomam o rumo necessário para as prováveis indenizações. Mas essa senhora viu um descontrole total de um senhor de mais de 60 anos que ficou chutando o carro dela e ela entrou no carro para se proteger. A felicidade era que o carro era, naturalmente, à prova de bala, ou seja, aquele carro ele não podia ser violentado a tal ponto de que o motorista fosse agredido. No instante em que ele estava dando chutes no carro, naquele carro blindado, o que ocorreu? 2 policiais estavam chegando ao local e mandou que ele parasse imediatamente. E ele disse algumas coisas, o policial disse: isso não se resolve aqui. Isso aqui se resolve na delegacia e através até de maneira virtual. Não houve vítimas, então para que essa discussão? O senhor se controle. Então vejam, senhores, que nós estamos vivendo num instante difícil de convivência social. E isso tem a ver com o comprometimento da chamada saúde mental. Nós precisamos tratar de nossa saúde mental e devemos, naturalmente, procurar um especialista que possa nos orientar quanto a essas modificações comportamentais estão ocorrendo. Não há mais lugar para um machismo generalizado. Não há mais oportunidade para as pessoas impor as suas ideias. Isso está fora das 4 linhas da Constituição Federal, que muitos arguem, mas não cumprem. Mas nós estamos trazendo isso à baila para que a gente possa compreender que é de fundamental importância a gente programar ou reprogramar ou ressignificar os nossos valores para que a gente possa superar acidentes como este e ter uma boa saúde mental. Penso que dessa maneira nós podemos ter uma vida melhor.
Eu quero trazer um pensamento de uma escritora chamada Roselise von Sass, no seu livro chamado Juízo Final. Ela diz assim, abre aspas, a criação inteira é uma obra miraculosa, ordenadamente planejada e funciona em contínuo e imutável equilíbrio. Tudo o que vive se encontra em movimento. Fantástica esta informação. Tudo está em evolução. O ser humano, o planeta, o cosmos, tudo internamente ocorre e tudo se expõe quando nós nos relacionamos com as pessoas. Obrigado, Roselise von Sass, em seu livro Juízo Final, sobre esse instante dramático que vive a humanidade, onde estamos nós afetados em nossa saúde mental. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima quarta-feira. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. E seja luz.